Sabe, há pessoas que passam a vida inteira escolhendo fingir-se de ingênuas para silenciosamente conquistar grandes vitórias. Elas não fazem barulho, não se exibem, não disputam, caminham silenciosamente pela vida, e enquanto todos ainda estão presos em competições fúteis, elas já estão firmes no topo, sem que ninguém sequer perceba. Fingir-se de ingênuo não é fraqueza. O silêncio não é impotência. A serenidade é uma forma de força. Manter-se paciente e oculto é o auge da sabedoria. Talvez em algum momento da vida você também tenha silenciado diante de uma incompreensão, cedido para preservar um coração, ou escolhido um caminho silencioso quando todos os olhares estavam voltados contra você. Se for assim, sorria, pois você está trilhando o caminho dos verdadeiros sábios, aqueles que não precisam brilhar para os outros, mas que inevitavelmente irradiam luz. Adiante, uma nova jornada o aguarda. Uma porta se abrirá para 100 filosofias ancestrais, onde cada ensinamento é uma chave dourada, um espelho que reflete a vida e lhe ensina a viver com sabedoria, firmeza e serenidade em meio às tempestades do mundo. Se você estiver pronto, venha comigo. Talvez apenas uma lição seja suficiente para transformar sua forma de ver os outros, a vida e a si mesmo. A arte de fingir-se de ingênuo com sabedoria para preservar a paz. Às vezes, mesmo compreendendo o coração das pessoas, escolhemos fingir que não sabemos. Não por ignorância, mas para preservar um espaço de paz em meio às turbulências da vida. Talvez em algum lugar da sua jornada, você já tenha sido chamado de ingênuo, quando na verdade seu coração era puro, como um espelho límpido. Os antigos ensinavam: saber e não dizer é sabedoria, falar sem saber é ignorância. A verdadeira força não está em exibir talentos, nem em disputar posições. Está em caminhar lentamente, observar atentamente e conquistar grandes vitórias quando ninguém espera. Este vídeo é para aqueles que já foram mal compreendidos, que já suportaram em silêncio para proteger a si mesmos. Você encontrará aqui ensinamentos silenciosos e profundos capazes de transformar sua maneira de ver a vida, as pessoas e a si mesmo. Fique até o final, pois talvez apenas um desses ensinamentos se torne a chave para abrir o canto mais profundo da sua alma. Você e eu, embora nunca tenhamos nos encontrado, se puder, deixe nos comentários de onde você está falando. Gostaria de lhe enviar uma saudação sincera, porque entre as lições dos antigos, nós já nos encontramos há muito tempo. Ensinamentos profundos para viver com sabedoria e serenidade. Fingir-se de tolo é uma forma de coragem. O sábio não é aquele que sempre se mostra superior, mas aquele que sabe quando permanecer em silêncio e quando se curvar. Em meio a um mundo cheio de disputas, quem sabe fingir-se de tolo preserva sua paz por mais tempo. Nem tudo que se vê precisa ser dito, nem toda razão precisa ser conquistada, como o Sr. Tim, o velho barbeiro, de um beco estreito. Dia após dia, ele trabalhava em silêncio mesmo diante de zombarias, sobre seu corte lento e sua fala simples. Quem poderia imaginar que ele já havia sido barbeiro de líderes da província? Ele apenas sorria gentilmente e dizia: eles se sentem tranquilos achando que sou ruim, e eu fico tranquilo fazendo o que sei fazer de melhor. Fingir-se de tolo às vezes é a maneira de manter a paz interior. Saber e não falar é sabedoria. Quem realmente entende a vida não desperdiça palavras tentando explicar. Eles sabem que algumas verdades só são compreendidas por quem já viveu o suficiente. Mêncio ensinou: quem sabe se calar no momento certo já compreendeu o caminho do céu. Como An Quan, chefe técnico de uma grande empresa de tecnologia em Saigon, ele permaneceu em silêncio diante de uma proposta equivocada, apenas anotando. Meses depois, quando os erros se evidenciaram, ele respondeu calmamente: quis que eles aprendessem ao tropeçar. Só errando é que realmente se escuta. O silêncio às vezes é a lição mais profunda. Inteligência é saber esconder a ignorância no momento certo. Quanto mais inteligente é uma pessoa, mais humilde ela se torna, porque ela entende que
A sabedoria é como águas profundas, quanto mais profunda, mais silenciosa. Como Stephen Hawking, o gênio da física, que ao ouvir a apresentação de um jovem estudante apenas disse: "Preciso de mais tempo para entender o que você explicou." Esconder a ignorância não é negar a inteligência, mas cultivar a humildade que fortalece o verdadeiro saber. A maior sabedoria é fingir-se de ingênuo. Nem sempre é necessário demonstrar que se entende tudo. Às vezes, ver e ouvir as intrigas sem reagir é a maior prova de força interior. Confúcio ensinou: o nobre enxerga claramente sem se perturbar, como Dona Sal, vendedora de arroz, em uma esquina de Hanoi. Acusada injustamente por um cliente, ela apenas sorriu, pediu desculpas e se afastou. Ela disse: ganhar uma discussão não vale mais que terminar o dia em paz. Não deixe que os outros leiam você por completo. Os antigos ensinavam: profundezas que não podem ser medidas são as mais temíveis. Nguyen Van Bé, soldado silencioso, salvou dezenas de companheiros na guerra por esconder sua habilidade de desarmar bombas. Certas capacidades não precisam ser exibidas o tempo, se encarrega de trazer a hora certa para brilhar. Quanto mais se mostra, mais se expõe. Quem se mostra demais atrai inveja e desconfiança. O sábio se esconde em meio às tempestades da vida. Confúcio dizia: o verdadeiro sábio é humilde entre os tolos e oculta sua luz entre as trevas. Como Jin Kik, disfarçado de insignificante, conseguiu se aproximar do imperador Qin Shi Huang. A sabedoria não está nas palavras, mas na habilidade de ser imprevisível. Exibir-se é autodestruição. Quem se vangloria atrai a inveja e cria inimigos silenciosos. Lao Tzu advertia: exibir é sinal de insuficiência, ostentar é prova de imaturidade. O dono de uma serraria em Dong Nai perdeu sócios e quase faliu por se gabar demais. Exibir-se não gera respeito, apenas torna você alvo. Falar demais é perder poder. Calar é manter a vantagem. Palavras são como flechas. Uma vez lançadas, não podem ser recolhidas. Quem fala muito, mesmo sendo inteligente, se expõe. Já quem se cala no momento certo, mantém o controle. Ficar em silêncio não é perder, é uma força discreta. Conclusão. Querido amigo, mesmo vindo de caminhos diferentes, nos encontramos através destas filosofias antigas, mas eternamente atuais. Só quem sabe falar na hora certa domina sua vida. Trang Tu escreveu: o sábio fala pouco, é silencioso, mais iluminado, vazio, mais profundo. Num mundo barulhento, quem fala muito se expõe, quem se cala preserva sua força. No velho jornal de Hanoi, o veterano editor Bang foi acusado injustamente por um estagiário. Em vez de retrucar, ele silenciosamente corrigiu o erro. Dias depois, a publicação recebeu elogios e o estagiário ficou envergonhado. Bang apenas sorriu e disse: escrevemos para ganhar a confiança dos leitores, não para vencer discussões. Calar no momento certo é fazer com que os outros se voltem para refletir sobre si mesmos. 10. Fingir que não entende para deixar o outro se revelar. Nem sempre entender tudo significa precisar expor. Às vezes, a maior sabedoria é fingir não saber, para que o outro revele quem realmente é. Mêncio ensinava: conhecer as pessoas, sem apontar seus erros, isso é benevolência. O tolo debate palavra por palavra, o sábio observa em silêncio, esperando a verdade se expor naturalmente. No Instituto de Matemática do Vietnã, o professor Ngo Bao Chau ouviu um jovem pesquisador apresentar uma objeção incorreta. Ele apenas sorriu, acenou e fez uma pergunta mais profunda, levando o jovem a revelar suas próprias falhas. Após o encontro, o pesquisador voltou para agradecer. O professor respondeu suavemente: eu já fui como você. Às vezes, deixar alguém perceber seu erro por si mesmo é a melhor forma de aprendizado. Entender sem expor isso é uma nobreza silenciosa. 11. Manter-se tolo é evitar a inveja. Quem é afiado demais dificilmente conquista o coração dos outros, pois sua sagacidade gera ressentimento e inveja. Em contrapartida, aquele que guarda um pouco de tolice recua um passo e vive tranquilo e duradouro. Confúcio ensinava: o homem de bem
Prefere parecer ingênuo e viver em paz do que ser brilhante e viver em perigo. Na cidade de Dalat, Dona Roa, dona de um pequeno restaurante, cozinhava deliciosamente, sempre cheia de clientes, mas nunca se vangloriava, nem rebaixava os concorrentes. Mesmo sendo difamada, ela apenas sorria. Quem provar saberá. Manter um pouco de tolice no coração não é fraqueza, é proteger-se dos jogos perversos do mundo. Se você leu até aqui e já suportou em silêncio, já foi paciente, já guardou a luz da sua alma, em meio ao caos do mundo, deixe o comentário número 1, para que eu saiba que do outro lado da tela há uma alma que entende. Mas se sentir que ainda falta algo para tocar seu coração, comente o número 2, para que eu saiba que preciso escutar melhor e caminhar ao seu lado de forma mais profunda. 12. Saber, mas fingir que não sabe, é ser um verdadeiro mestre. Ninguém é realmente sábio sem antes aprender a ignorar. Saber e não falar, compreender e não expor isso, não é fraqueza, mas a arte de evitar ferir os outros ou a si mesmo. Aquele que entende as coisas profundamente, mas mantém o coração como se não soubesse, esse está em harmonia com o tal. Saber, mas fingir ignorância, é colocar o ego de lado, em prol de coisas maiores, preservar a harmonia, proteger o momento certo, ajudar os outros a amadurecerem. Durante um julgamento militar na época da resistência, um conselheiro francês insultou um jovem tradutor vietnamita em francês, sem saber que o jovem era Tran Van Giao. Quando convidado a falar, o jovem citou o insulto em francês. Depois traduziu calmamente para o vietnamita. A corte ficou em completo silêncio. Não é falta de entendimento, é esperar o momento certo para que a ignorância dos outros se revele sozinha. 13. Recuar. Um passo para avançar. 3. O sábio não tem pressa em vencer. Ele recua um pouco para ver mais longe e evitar tropeços, e depois avança muito mais. Lao Tzu ensinava: a água suave vence a rocha dura, pois sabe recuar para avançar, sabe ser fraca para tornar-se forte. No jogo da vida, a pressa leva à derrota, a calma leva à grande vitória. Em 2007, durante uma grande negociação entre a Vinamilk e uma empresa estrangeira, uma estratégia de recuo ajudou a Vinamilk a sair da desvantagem e firmar o contrato mais vantajoso. Recuar não é perder, é preparar o salto para mais longe. Conclusão. Em meio ao vasto oceano da vida, encontrar-se através destas filosofias silenciosas já é uma dádiva preciosa. 14. Águas profundas. Correm silenciosamente. Quanto mais rica é a alma de uma pessoa, menos ela fala. O que é barulhento tende a ser raso. O que é silencioso merece reflexão. Confúcio dizia: o homem nobre fala pouco, mas o que diz ecoa até nos corações mais ignorantes. No entardecer à beira do lago Tui Lam, um velho monge acendia incensos em silêncio e partia calmamente. Poucos sabiam que ele havia sido um professor universitário que largou tudo para criar órfãos. Sem mídia, sem alarde, apenas vivendo fiel à sua crença. Quanto mais profundas são as águas, mais serenas elas se tornam. Quanto maior o ser humano, menos ele precisa falar. 15. A verdadeira sabedoria não precisa ser exibida. Aqueles que gostam de ostentar conhecimento muitas vezes ainda não entenderam realmente. Quanto mais profunda a sabedoria, mais humilde ela se torna. A verdadeira inteligência não se mostra, ela se sente. Mêncio dizia: o sábio não precisa disputar, pois sua presença já é a afirmação mais poderosa. Em 1995, ao ganhar a Palma de Ouro, o diretor Tran Anh Hung apenas sorriu diante da pergunta se estava orgulhoso. O cinema vietnamita ainda tem uma longa jornada pela frente. Eu sou apenas quem está dando os primeiros passos. O verdadeiro sábio sempre deixa que suas ações falem por ele. 16. Quem finge ser ingênuo geralmente é quem pensa longe. Fingir ser ingênuo não é não saber. É saber demais para entender que falar pode trazer desgraça. Lao Tzu escreveu: quem sabe e não fala é sábio, quem fala sem saber é perigoso. Em 1972,
Numa reunião secreta no campo de batalha, no sul do Vietnã, um jovem soldado foi subestimado por seu silêncio. Mais tarde todos souberam que ele havia se formado em estratégia militar no exterior. Tendo sido traído uma vez, ele escolheu fingir-se de ingênuo para não levantar suspeitas. Quem pensa longe prefere andar devagar, caminhar discretamente, mas quando age, surpreende a todos. 17. Saber se rebaixar é viver longo. Quanto mais arrogante, maior a queda. Quanto mais souber se rebaixar, mais firme será o caminho. Confúcio ensinou. O arrogante ainda não aprendeu o suficiente. Quem sabe se rebaixar compreendeu a vida. Numa assembleia de acionistas em Da Nang, o fundador Sr. Tuan foi duramente provocado por um jovem investidor. Ele apenas sorriu, ofereceu-lhe água e respondeu com calma: "Agradeço muito por essa pergunta. Ela me dá a oportunidade de refletir. A árvore que se curva ao vento forte é a que sobrevive à tempestade." 18. Falar pouco e ouvir muito é caminho de longevidade. Quem escuta mais do que fala é quem realmente aprende. Zhengzi ensinou. Saber algo e não se apressar a falar é preservar a virtude. Falar pouco não é falta de opinião, é escolher ouvir antes de julgar. Falar pouco é guardar palavras para o momento certo, quando a fala tem mais peso do que 1000 discursos vazios. Larry Page, fundador do Google, era famoso por sua extrema reserva. Numa reunião, ao ser duramente questionado, respondeu com uma única frase: "Como vamos medir o fracasso se não tentarmos?" Uma pergunta suficiente para mudar toda a abordagem do grupo. 19. Não discutir é um tipo de elegância. Nem todo ataque precisa ser respondido. Zhuangzi escreveu: "Quem vence pela palavra perde pela alma." Discutir não prova a verdade, apenas demonstra o tamanho do ego. Dui, estudante de direito em Hanoi, teve sua opinião distorcida num debate. Ele apenas pediu para encerrar sua apresentação em silêncio. No fim do semestre, o professor comentou: "Quem sabe recusar disputas inúteis é quem faz justiça sem ser levado pela emoção." Silenciar no momento certo é a maneira mais profunda de afirmar a própria força. 20. Entender o coração dos outros, mas fingir não saber. Quem entende os outros profundamente já passou por muitas dores, mas o verdadeiro forte não expõe a verdade. Ele guarda no coração e resolve no momento oportuno. Lao Tzu ensinou: conhecer o outro sem feri-lo, isso é virtude. Em Dalat, o Sr. Chen Fuk, dono de uma pousada, ouviu funcionários jovens falando mal dele em inglês. Eles não sabiam que ele entendia tudo, mas ele não os confrontou, apenas aconselhou: "Aqui todos têm a chance de crescer, inclusive eu. Entender e não ferir, saber e perdoar, essa é a nobreza silenciosa." 21. Fingir ser tolo para observar e se proteger. Muitas vezes o inteligente finge ser tolo não por medo, mas para se proteger e observar. Mêncio destacou: o sábio não anda contra a tempestade, nem corre à frente do vento. Ele avança apenas quando o terreno é firme e os corações estão prontos. Fingir ignorância não é falta de conhecimento, é entender que falar fora de hora pode custar tudo. Fingir ser ingênuo não nos enfraquece, nos fortalece silenciosamente. Se você está observando a vida em silêncio, se já escolheu o silêncio para proteger a paz interior, então talvez já nos entendamos sem precisar de muitas palavras. 22. O silêncio é o escudo do inteligente. Quem realmente é sábio não exibe sua inteligência, prefere viver discretamente para ir longe em silêncio. Zhuangzi escreveu: o sino soa alto porque está vazio. O recipiente cheio permanece silencioso. Em 2018, na Universidade de Ciências Naturais de Ho Chi Minh, um aluno sentado no fundo da sala com desempenho médio e poucas interações surpreendeu a todos quando salvou um projeto emperrado usando uma antiga linguagem de programação. Graças a ele, o grupo ganhou um prêmio nacional de inovação. Quando perguntaram por que não se manifestou antes, ele sorriu e disse: prefiro que vejam resultados, não promessas.
Às vezes é quem caminha silenciosamente que ilumina todo o caminho. 23. Quanto mais sabe recuar. O sábio não avança o tempo todo. Ele sabe parar e recuar no momento certo. Lao Tzu ensinou. Para ser pleno, é preciso primeiro esvaziar-se para ser forte. É preciso primeiro ser flexível. Em uma licitação em Haiphong, o empresário Rui decidiu se retirar ao detectar corrupção no processo. Um ano depois, o projeto enfrentou um escândalo financeiro e sua empresa foi convidada a assumir com ganhos dobrados. Ele sorriu e disse: "Não era que eu não pudesse vencer naquele momento, mas vencer daquela forma não valia a pena. Recuar um passo não é perder às vezes, é o que nos salva do abismo à frente." 24. Manter a palavra é manter a fortuna. Uma palavra dita e cumprida vale mais que 1000 barras de ouro. Confúcio ensinou: quem não tem crédito não realizará grandes feitos. Durante a resistência contra os americanos, o general von Wenjap prometeu proteger uma pequena rota de abastecimento. Apesar das dificuldades, ele enviou mais tropas para manter sua promessa. Quando perguntado por que lembrava de uma promessa tão pequena, ele respondeu: porque não existe promessa pequena. Uma palavra mantida pesa mais que 1000 discursos. 25. Não falar é evitar desgraças. Algumas palavras se ditas no momento errado são como abrir a porta para o infortúnio. Zhengzi ensinou: o sábio não fala quando seu coração está perturbado, nem julga quando a situação ainda é obscura. Nos anos 1980, em uma fábrica no norte do Vietnã, Lam descobriu uma falha de design. Ele não a revelou de imediato, mas pesquisou silenciosamente uma solução. Somente na reunião oficial de sugestões, ele apresentou sua proposta evitando um grande conflito. Às vezes o silêncio é a voz mais poderosa da bondade. 26. Talento. Escondido é o verdadeiro talento. O verdadeiro talento não precisa se exibir. Ele se revela pelas ações no momento certo. Mêncio disse: o homem virtuoso não mostra todas as suas habilidades ao mundo. Em 2021, em um concurso de inovação em Rio, um mototaxista chamado Man silenciosamente se inscreveu. Ao apresentar seu modelo de veículo elétrico movido a energia solar, surpreendeu toda a plateia. Poucos sabiam que ele já fora engenheiro e abandonara a carreira para cuidar da esposa doente. Nem todo talento precisa de palco. Às vezes basta o momento certo para brilhar. 27. O sábio não revela seu coração. O coração é o lugar mais profundo e mais vulnerável. O sábio mantém seu coração sereno sem deixá-lo ser exposto. Zhuangzi ensinou: o sábio esconde seu coração como quem guarda uma joia sem deixar a luz denunciá-la. Na dinastia Tran Tran Quoc foi suspeito de traição. Ele não se defendeu com palavras, apenas aceitou a missão de lutar e venceu. Quando o rei perguntou por que não se justificou, ele apenas se curvou. Vossa Majestade verá meu coração pelos resultados, não pelas palavras. O coração que não se expõe, mas se comprova por ações, é o que permanece firme nas tempestades. 28. Quem exibe talento perece cedo. Exibir-se é como acender o fogo para queimar a si mesmo. Lao Tzu advertiu: quem se exibe ainda não tem raízes firmes. Quem se vangloria está próximo da decadência. Na cena musical vietnamita, um jovem músico premiado perdeu rapidamente o apoio do público após comentários arrogantes sobre colegas. Habilidade sem humildade gera inveja. Talento sem discrição atrai desastres. O sábio escolhe permanecer calado diante dos elogios e das críticas para preservar a si mesmo e ao seu caminho. Num mundo barulhento de ostentação e discussões, se você escolhe o silêncio, a humildade e a paciência, parabéns. Você está trilhando o caminho dos sábios. 29. Não precisa que outros saibam que você é bom, basta você saber que é forte. A maior liberdade não vem dos olhos alheios, mas da força interior. Mêncio disse: o homem virtuoso se tranquiliza na sua própria virtude.
Não teme que o mundo não o conheça, teme não ser capaz o suficiente. Em uma obra em Cantã, o encarregado, Wang silenciosamente corrigiu um defeito no sistema elétrico subterrâneo, sem pedir reconhecimento. Quando tudo voltou a funcionar, ele apenas sorriu. Eu sei o que sou capaz de fazer. Não preciso me exibir para ser valorizado. Basta ser bom o suficiente para me salvar. Ser realmente bom não precisa de anúncio. Basta que no momento certo você consiga se manter firme. 30. O vento forte derruba a árvore alta. Quanto mais alto você se destaca, mais alvo você se torna. Quanto mais orgulho, maior a queda. Lao Tzu ensinou. A árvore alta atrai o vento. O rígido se quebra com facilidade. Na dinastia Nguyen Kongtrul, realizou grandes feitos, mas devido à sua popularidade e talento foi rebaixado. Ele então se retirou para o campo cultivando arroz, escrevendo poesias e ensinando sem ressentimento. Quanto mais alta a árvore, mais profundas devem ser suas raízes. Quanto mais talentoso alguém for, mais deve saber se ocultar. 31. O verdadeiro tolo é aquele que não sabe que é tolo. Os ignorantes gostam de se exibir. Os sábios não sentem necessidade de provar nada. Confúcio ensinou. O sábio reconhece sua insuficiência. O ignorante acredita já saber o bastante. Num congresso médico, um jovem doutor questionou insistentemente um renomado professor. O professor apenas sorriu e disse: "Terminou ótimo. Hoje aprendi uma grande lição sobre paciência. O sábio não vence nas palavras, mas na postura." 32. Quanto mais sábio, mais sabe ter paciência. Sabedoria não está na língua afiada, mas na paciência profunda. Lao Tzu ensinou. O que é mais macio pode vencer o que é mais duro. O general Nguyen San foi injustamente acusado e abandonado pelos colegas. Ele não se justificou, apenas continuou a viver e trabalhar com dignidade. Quando a verdade veio à tona, ele apenas disse: "Se eu falasse, eles ouviriam apenas com os ouvidos. Mas se eu me calo, eles verão com os olhos." Paciência não é fraqueza. Paciência é a sabedoria silenciosa que só os fortes possuem. 33. Fingir-se de ingênuo é um muro contra as desgraças. Saber nem sempre é falar. Entender nem sempre é se mostrar. Zhuangzi escreveu: "O grande peixe mergulha fundo, o pássaro sábio voa alto, e o homem inteligente finge ser tolo para se proteger." Em 2015, em um escritório financeiro em Hanoi Nam, descobriu um grande erro. Ele não falou imediatamente, mas verificou silenciosamente antes de apresentar tudo no momento certo. Fingir ser ingênuo não é fraqueza. É um escudo sólido para coisas mais profundas. 34. O silêncio é a arma dos fortes. O silêncio no momento certo não é passividade, é poder. Mêncio escreveu: "O forte é aquele cujo coração não é perturbado pelo barulho do mundo." Em uma coletiva de imprensa, uma diretora escolar foi duramente questionada. Ela apenas respondeu: "Prefiro responder após verificar a verdade." Dias depois, com tudo esclarecido, ela foi elogiada por sua calma e firmeza. Responder sem pressa é uma força rara no mundo moderno. 35. Guardar um pouco de ingenuidade. Evita sem astúcias. Nem tudo precisa ser disputado. Nem sempre é necessário vencer. Zhengzi ensinou. O verdadeiro sábio é aquele que sabe ser ingênuo no meio das astúcias do mundo. Ser esperto demais pode virar tolice. Ser ingênuo no momento certo é a mais alta inteligência. Guardar um pouco de ingenuidade para não ser arrastado pelas disputas mesquinhas da vida. Se você se vê em silêncio em meio ao barulho da vida, se já escolheu a paciência, o silêncio e fingir-se de ingênuo para preservar sua paz, saiba que está trilhando um caminho muito sólido. 36. Guardar um pouco de ingenuidade para levar a vida leve. No meio de tantas disputas, manter um pouco de ingenuidade e paciência é a forma mais sábia de viver. Em um mercado pequeno de Hoi An, a senhora Huang, que vendia sobremesas, sofria pressões e invasões de espaço, mas nunca brigava. Quando questionada, ela sorria e dizia:
Se eles precisam mais do que eu cedo. Ganho fama de tola, mas vivo tranquila e feliz. Um pouco de ingenuidade é o remédio que nos aproxima da paz. 37. Saber ceder, no momento certo, é a maior habilidade. Nem sempre quem vence o debate é o mais sábio. Confúcio ensinou. O homem virtuoso cede sem perder sua dignidade, recua um passo para preservar a justiça e os corações. Em 2020, em um programa de investimentos para startups no Vietnã, a equipe de An Quang cedeu a oportunidade a outra equipe que já os havia ajudado. Meses depois, o parceiro voltou e investiu em ambos, admirado pelo gesto. A verdadeira vitória não vem da disputa, mas de saber preservar corações ao longo do caminho. 38. Quem finge ser tolo. Vê mais longe. Fingir ser tolo não é não entender, é escolher viver em silêncio para enxergar mais longe e se preparar melhor. Zhuangzi escreveu: o sábio finge ser tolo escondendo suas virtudes para evitar inveja. Em 2016, Tum, um programador em Ho Chi Minh, sempre pegava tarefas fáceis e evitava competir. Colegas achavam que ele era preguiçoso, até que uma crise em um grande projeto revelou sua capacidade de reconstruir todo o sistema do zero. No meio da multidão barulhenta, quem se prepara em silêncio segura o tabuleiro da vitória. 39. Todos querem ser reis, sábios. Poucos querem ser tolos. Quem se destaca é mais visado. Quem é visto como tolo vive mais livremente. Lao Tzu ensinou: o que está atrás, o que é considerado inferior, é o que perdura. O Sr. Bei, dono de um café simples no interior do Vietnã, parecia ingênuo, mas poucos sabiam que ele era sócio oculto de 3 grandes empresas em Cantã. Ele sorria e dizia: se um dia precisar de títulos, serei diretor, mas no dia a dia prefiro ser aquele que ninguém nota. O tolo de hoje pode ser o mais livre amanhã. 40. Fingir esquecer para manter a paz. Nem tudo precisa ser lembrado ou comentado. Algumas dores, se remexidas, apenas afastam os corações. Zhengzi ensinou: o generoso é aquele que tem memória seletiva. O professor Min, de uma vila litorânea, foi injustamente acusado em uma disputa de terras. Quando tudo se esclareceu, ele apenas serviu chá e sorriu. Já esqueci. Não falemos mais sobre o passado. Fingir esquecer não é ignorância, é escolher a leveza e a paz. 41. Se ocultar é a melhor forma de se proteger. No meio da competição e dos olhares críticos, quem sabe se ocultar vive com mais segurança e liberdade. Confúcio ensinou: o sábio nem sempre está à frente, mas está sempre no lugar certo. No Japão, o engenheiro vietnamita Tan passou 5 anos trabalhando em silêncio. Quando uma grande auditoria técnica deu errado, ele apresentou uma solução que surpreendeu toda a diretoria. Se ocultar não é desistir, é preparar silenciosamente um grande avanço. 42. Sabedoria é saber quem confiar e quem evitar. Reconhecer o coração das pessoas não é fácil. A sabedoria está menos em saber muito e mais em preservar-se entre corações mutáveis. Confúcio lembrou: saber reconhecer o caráter observando a pessoa, manter-se próximo sem perder a si mesmo, isso é ser sábio. O rei Li Taitou enviou agentes disfarçados para testar seus ministros. Só Dao Kan Mok, primeiro-ministro leal, os recebeu como hóspedes, sem interrogar, apenas dizendo: quem chega é tratado com respeito, o coração deixamos para o céu julgar. Num mundo caótico, manter a pureza do próprio coração é a verdadeira sabedoria. 43. Fingir-se de ingênuo é a forma de apagar a inveja. Nem todos suportam o brilho dos outros. Lao Tzu ensinou: o rígido quebra, o flexível permanece. Em uma fábrica de confecção em Binganghan, uma costureira habilidosa sempre trabalhava de forma moderada, sem buscar prêmios ou se exibir. Ela sorria e dizia: se trabalhar rápido demais incomoda os outros, faço o suficiente para viver bem. E o que mais importa é que eu saiba do meu valor. Fingir-se de ingênuo
Fingir-se de desajeitado às vezes é uma armadura invisível contra as lâminas da inveja. 44. O inteligente sabe recuar para avançar. A sabedoria não está nas caminhadas grandiosas, mas nos recuos silenciosos, esperando o vento favorável para avançar. Recuar um passo, e o céu e o mar se abrem. O sábio evita o vento contrário, esperando pela brisa certa. Pois recuar não é desistir, é preparar-se para ir mais longe e mais forte. Em meio a uma vida cheia de competições e ruídos, se você é forte o suficiente para silenciar no momento certo, se é sábio o bastante para recuar na hora certa, e profundo o suficiente para fingir ignorância e manter o coração em paz, então você já alcançou o nível mais profundo da sabedoria. 45. Quanto menos falar, mais se ouve a verdade. Quem fala demais se revela, quem ouve mais entende melhor o coração dos outros. Zhengzi ensinou: se queres entender as pessoas, fale menos e ouça mais. Numa noite em Hoian, o velho Nhan sentou-se em silêncio, ouvindo 3 jovens discutirem animadamente. Quando lhe pediram uma opinião, ele apenas sorriu. Cada um vê apenas um fragmento de um espelho quebrado. Eu escuto para juntar todas as peças. A verdade não vem dos gritos, mas dos ouvidos atentos e do coração aberto. 46. Quem não se exibe não é alvo. Exibir-se demais só atrai olhares e críticas. Viver em silêncio e serenidade é o segredo para uma paz duradoura. Zhuangzi escreveu: a joia escondida na rocha passa despercebida, mas permanece intacta. O Sr. Nia, um ourives do centro histórico de Hanoi, era extremamente habilidoso, mas nunca se gabava. Ele dizia: trabalho para agradar quem usa minhas peças, não para receber aplausos. Não é preciso brilhar para todos, basta iluminar discretamente para quem sabe ver. 47. O sábio não deixa que o penetrem. Se você deixar que leiam seu coração, é como entregar as chaves da sua vida. Lao Tzu ensinou: quem se entende não precisa ser compreendido pelos outros. O general Tran Quang-Jiao da dinastia Taisan, mesmo comandando exércitos, nunca revelou suas ambições. Quando foi injustamente acusado, ele não se defendeu, apenas deixou uma frase: quem não me entende não merece minha explicação. Guardar um silêncio interior é o verdadeiro traço da nobreza. 48. Não dispute em palavras, supere em sabedoria. Vencer no discurso não é o mesmo que conquistar o coração. Confúcio ensinou: melhor do que argumentar bem é agir corretamente. Em uma competição de inovação em Danang, o grupo de An foi duramente atacado. Eles não responderam, apenas se concentraram em aperfeiçoar seu projeto. No final, seu produto conquistou investidores japoneses. An apenas sorriu. Não rebatemos com palavras, mas com ações. Às vezes a vitória mais resplandecente nasce do silêncio mal interpretado. 49. Permanecer em silêncio no meio do caos é uma forma de sabedoria. Num mundo agitado, manter a calma e o silêncio como um tronco flutuando contra a correnteza é ir contra o instinto para preservar a força interior. Zhuangzi escreveu: o caminho não está nas palavras, mas na quietude que penetra profundamente. Durante uma entrevista lotada em Hanoi, enquanto todos falavam muito para se destacarem, Lin permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente. Quando foi questionada, ela respondeu: estou aprendendo a entender os outros antes de esperar que me entendam. O silêncio no momento certo é o magnetismo mais profundo. 50. Perder de propósito para vencer na vida. Algumas vitórias nascem de derrotas intencionais. Aquele que finge perder está preservando forças para uma vitória maior. Mêncio ensinou: quem sabe perder para vencer entende o tempo e as circunstâncias. Durante a resistência contra os franceses, o general Vo Nguyen Giap muitas vezes recuou fingindo derrota para enganar o inimigo, culminando na vitória de Dien Bien Phu. Ele dizia: às vezes recuamos não porque somos fracos, mas porque o inimigo ainda é forte. Perder não é o fim. Às vezes, é o passo necessário para um caminho mais longo
e seguro. 51. Ceder. Um passo manter, 10 partes do benefício. Quem sabe ceder é quem sabe olhar longe. Lao Tzu ensinou. O forte é aquele que sabe recuar. Em uma obra em Nha Trang, Fu, chefe da equipe hidráulica, escolheu ceder numa discussão. Mais tarde, quando o erro da outra equipe ficou evidente, ele corrigiu discretamente, salvando o andamento da obra. Ceder sabiamente mantém o trabalho, preserva relações e guarda a própria dignidade. 52. A maior vitória é vencer sem lutar. Algumas vitórias não vêm da disputa, mas da habilidade de dissolver conflitos com sabedoria e serenidade. Sun Tzu ensinou: o melhor general vence sem batalhar usando a estratégia. Vencer pelo coração, pela inteligência e pela calma é a vitória mais duradoura. Num mundo barulhento, se você mantém um coração tranquilo, uma mente clara e uma alma paciente, você já possui a mais profunda sabedoria que a vida pode conceder. 53. O barulhento se revela o silencioso. Conquista quem fala demais, expõe suas fraquezas. Quem é discreto mantém o controle. Lao Tzu escreveu: não competir é virtude, não se expor é força. Numa empresa de tecnologia em Ho Chi Minh City, o engenheiro Dung nunca falava nas reuniões. Muitos o consideravam incompetente, mas quando um grande problema ocorreu, ele salvou o sistema silenciosamente, tendo preparado uma cópia de segurança. Ele disse apenas: falo quando tenho algo para entregar. O silêncio não é vazio, é sinal de profundidade real. 54. A prudência nas palavras é a fonte da segurança. Uma palavra dita não pode ser retirada. A prudência é a melhor proteção. Zhengzi ensinou: falar sem pensar é como um barco sem leme fadado a naufragar. Em 2022, numa entrevista ao ser questionado sobre concorrentes, o diretor Hu respondeu apenas: respeito-os como respeito a mim mesmo, sem críticas, sem competições desnecessárias. Depois, acabou se tornando parceiro estratégico do ex-rival. Uma palavra prudente pode abrir portas valiosas. 55. Quem sabe muito fala pouco. Quanto mais profunda a experiência, mais silenciosa a postura. Compreender é viver, não se exibir. Mêncio ensinou: o sábio não precisa debater, o maduro não precisa ser aplaudido. Na Universidade Nacional de Hanoi, um senhor de mais de 60 anos frequentava um curso de pós-graduação. Nunca falava nas aulas, mas sua dissertação final surpreendeu toda a banca pela profundidade e sensibilidade. Falar pouco não é ignorância, mas respeito à verdadeira essência da sabedoria. 56. Sorrir como tolo, pensar como sábio, isso é ser temido. Às vezes quem é subestimado é o mais perigoso. Zhuangzi escreveu: o de grande sabedoria parece tolo, o de grande coragem parece brando. Num seminário internacional de startups, um jovem vestido de forma simples, sorrindo ingenuamente, fazia perguntas consideradas bobas. Todos riam, mas no final ele apresentou o projeto mais sólido e recebeu o maior investimento, fruto de 3 anos de preparação silenciosa. Ele disse: estou acostumado a ser subestimado. Isso me dá liberdade para fazer o que acredito. O sorriso tolo é o manto da sabedoria. Ocultar-se para avançar, essa é a verdadeira força. 57. O silêncio é a melhor armadura. No campo silencioso da vida, o silêncio é o escudo contra ataques invisíveis. Lao Tzu ensinou: saber e não falar é sabedoria. Falar sem saber é calamidade. Em 2017, Van, funcionária de criação em Ho Chi Minh City, teve várias ideias roubadas. Ela não rebateu, apenas registrou discretamente cada incidente. 3 meses depois, apresentou provas e projetos completos, forçando o plagiador a sair. Silenciar não é se render, é acumular força para contra-atacar no momento certo. 58. Esconder-se na multidão e esperar o momento certo. Não é medo de ficar embaixo, é medo de aparecer na hora errada. Mêncio disse:
Quem tem grande sabedoria sabe recuar quando necessário e esperar quando apropriado. Minha estudante de comunicação trabalhou silenciosamente nos bastidores por muito tempo. Todos achavam que ele era apagado. Mas no concurso nacional de criatividade me apresentou uma estratégia abrangente, ganhou o primeiro prêmio e foi convidado para ser consultor de uma grande marca. Ele sorriu e disse: "Fiquei em silêncio para não ser notado. Quando agi foi para que ninguém me esquecesse. Quem silencia geralmente está alimentando grandes sonhos." 59. Fingir-se de tolo. Para ter uma vida mais leve. Todos já foram mal interpretados na vida. A diferença está na maneira como enfrentamos isso. Zhuangzi ensinou. O verdadeiro sábio finge estar perdido no meio dos despertos para manter o coração em paz. Em um mercado no sul do Vietnã Hall, uma vendedora aceitava receber menos e ainda sorria. Poucos sabiam que ela já possuía 3 casas de aluguel e um filho estudando no exterior. Quando perguntada, ela apenas disse: "Ser esperto demais atrai problemas. Prefiro viver tranquila fingindo ser ingênua. Viver com simplicidade não é ignorância, é sabedoria diante das tempestades da vida. Se você escolhe observar em silêncio e ceder para avançar, você já iniciou a jornada dos sábios fortes, serenos e profundos." 60. O tolo se exibe, o sábio caminha em silêncio. Quem gosta de se exibir, geralmente é inseguro. O sábio verdadeiro avança em silêncio deixando que suas ações falem. Confúcio ensinou. Quem tem grande virtude é modesto, quem tem pouco talento é barulhento. Em 2006, num fórum de tecnologia em Singapura, Lam, um estudante vietnamita ficou em silêncio por 3 dias. Quando chegou sua vez, surpreendeu todos com um modelo de inteligência artificial inovador. Quando questionado pela imprensa, ele disse: "Não vim para chamar atenção, vim para ouvir." Os passos silenciosos são os que deixam as pegadas mais profundas. 61. Ninguém inveja quem parece inofensivo. Ser notável atrai ataques. Ser talentoso desperta inveja. Mas quem sabe esconder sua luz avança em paz. Lao Tzu ensinou. Não brilhar intensamente, não exibir força, assim se perdura. No porto de Haiphong, o Sr. Kang era apenas o porteiro da empresa de exportação. Poucos sabiam que ele já havia sido vice-diretor. Quando a empresa enfrentou uma crise, foi ele quem reestruturou tudo com sucesso. Quem não desperta inveja ocupa um lugar raro no coração dos outros. 62. Não seja uma luz ofuscante, seja uma brasa constante. A luz ofuscante assusta, a brasa constante aquece suavemente e resiste mais. Lao Tzu ensinou. Não brilhar para viver muito, não competir para manter as raízes. Em 2004, Xi, um engenheiro de Da Nang, recusou cargos de liderança para se dedicar silenciosamente a melhorar processos durante 10 anos. Quando a fábrica enfrentou uma crise, ele salvou o sistema e foi promovido a diretor técnico. Uma pequena chama acesa no momento certo pode iluminar toda a noite. 63. Fingir-se de tolo. Para ver o verdadeiro coração dos outros. Mostrar saber demais faz com que os outros escondam sua verdadeira natureza. Mas ao fingir ignorância, as pessoas mostram quem realmente são. Confúcio ensinou. Se quiser entender o coração das pessoas, recue um passo e deixe-as falar. O jornalista Dan Min fingiu ser um cliente leigo para investigar lojas de eletrônicos. Só uma loja foi paciente o bastante para explicar tudo. 6 meses depois, ela se tornou parceira de um grande grupo. Fingir ser tolo não é ignorância, é estratégia para enxergar melhor a alma humana. 64. O silêncio também é uma forma de resistência. Nem toda resistência precisa de palavras. Às vezes o silêncio é o golpe mais afiado. Zhengzi ensinou. Não debater não significa não enfrentar. Durante a Revolução, o futuro primeiro-ministro Pham Van Dong foi preso em Saigon. Mesmo sob pressão, ele apenas escrevia diários secretos na palma da mão e depois os apagava. Um carcereiro confessou:
Foi o silêncio dele que me tirou o sono por muitas noites. Às vezes a resposta mais poderosa é o silêncio. 65. Fingir-se de tolo é mais sábio do que 1000 argumentos. Em vez de discutir fingir-se de ingênuo, pode evitar disputas inúteis. Zhuangzi escreveu: saber e não dizer é o ápice da sabedoria. Num congresso acadêmico, um jovem professor foi acusado injustamente de plágio. Ele apenas sorriu e respondeu: talvez eu não tenha compreendido todas as teorias. Obrigado por me lembrar. Depois, seus artigos únicos foram reconhecidos e valorizados. Saber quando parecer tolo é, na verdade, um sinal de profunda lucidez. 66. Acreditar. Ser bom demais é o começo da queda. O ego cega a visão. Acreditar-se completo é o início da decadência. Mêncio ensinou: quando você acha que já tem o suficiente, é quando mais falta lhe faz. Em 1998, uma jovem estrela do futebol vietnamita caiu na arrogância após a fama precoce. Por subestimar seus adversários, sofreu derrotas consecutivas e teve uma carreira curta. Ele admitiu: não perdi por falta de habilidade, mas por achar que já era bom o bastante. 67. Quem é verdadeiramente sábio sempre deixa um pouco de ignorância. Guardar um pouco de ignorância não é fraqueza, mas sabedoria em se conter, sem necessidade de competir ou expor, apenas protegendo a si mesmo. Lao Tzu ensinou: conhecer a si mesmo sem se exibir, isso é sabedoria. No Congresso de Psicologia na Tailândia, o professor Phuc foi duramente questionado por alunos estrangeiros. Ele apenas sorriu e disse: ótima pergunta, vou refletir mais sobre isso. Depois o aluno leu toda a obra dele e pediu desculpas. Manter um pouco de simplicidade é deixar que os outros reflitam enquanto preservamos nossa dignidade. 68. Fingir-se de ingênuo. Para evitar a inveja. Ser inteligente demais atrai inveja. Ser talentoso demais gera desconfiança. O sábio escolhe parecer simples para avançar em paz. Confúcio ensinou: o sábio finge ser tolo, porque já entendeu o coração humano. Num mundo barulhento e competitivo, se você caminha em silêncio, acumula discretamente, mantém um coração calmo e uma alma profunda, então você está vivendo como os grandes sábios, sem precisar competir ou provar nada para seguir longe. 69. Fingir-se de tolo é um tipo de sabedoria. Fingir ignorância não é fraqueza, é sabedoria amadurecida. Escolher a paz ao invés da disputa. Zhuangzi escreveu: saber e não dizer é sabedoria, entender e não expor é virtude. Num curso de culinária para empresários, um homem de meia idade sempre fazia perguntas simples. Todos achavam que ele era iniciante. No final do curso, descobriram que ele era diretor de uma grande rede de restaurantes, matriculado para entender o ponto de vista dos funcionários. Fingir ser tolo foi a forma dele compreender os outros sem levantar barreiras. 70. O sábio não debate. Ele age. Discutir é expressão do ego. Agir é demonstração de sabedoria. Zhenzi ensinou: falar levemente, agir fortemente, esse é o caminho do virtuoso. Num concurso de startups em Hanoi, o grupo de Tan foi criticado. Outros debatiam calorosamente. Tan permaneceu em silêncio e continuou trabalhando. 2 anos depois, expandiu seu projeto para 3 províncias e atraiu investimentos de Singapura. O sábio convence pelo resultado, não pelas palavras. 71. Quem sabe parar na hora certa guarda. Tudo parar não é fraqueza, é ver além dos limites. Saber o suficiente é manter a paz interior duradoura. Mêncio ensinou: saber que basta é riqueza, saber parar é estabilidade. A dona de um spa em Ho Chi Minh City recusou abrir mais filiais apesar dos convites. Muitos achavam que ela perdeu oportunidades, mas quando veio a pandemia, seu pequeno spa sobreviveu, enquanto muitos grandes fecharam. Parar no momento certo não é perder chances, é salvar o essencial quando a tempestade chega. 72. O silêncio é uma forma invisível de força.
A verdadeira força não está em falar alto, mas em manter a calma em meio ao caos. Lao Tzu escreveu: quem entende o caminho não discute, quem guarda o caminho não fala. No congresso científico, o Dr. Fu foi duramente atacado. Ele apenas se curvou e ouviu em silêncio. 2 anos depois, sua pesquisa ganhou reconhecimento internacional. O silêncio protegeu sua obra da impulsividade emocional. Algumas respostas não precisam ser ditas para serem sentidas. 73. A simplicidade é o manto dos experientes. Quem já enfrentou tempestades não precisa de ostentação. Escolhe viver com simplicidade, serenidade e firmeza. Confúcio ensinou: a virtude do sábio não está nas roupas, mas no modo de viver. O Sr. Tu da vila de Fukien morava em uma casa simples e se vestia modestamente. As crianças achavam que ele era pobre, até o dia em que foi homenageado como artista nacional. Essa simplicidade é a armadura da alma vivida que precisa apenas de paz. 74. Quem sabe suportar guarda, mas suportar não é fraqueza, é a paciência para superar a si mesmo. Zhengzi ensinou: uma palavra de paciência traz 100 bênçãos. A senhora Tui, dona de uma pequena lanchonete em Hanam, era alvo de concorrência desleal. Ela não discutia, apenas focava em cozinhar bem. Meu trabalho é fazer boa comida, quem provar saberá. Após 6 meses, o restaurante rival fechou enquanto o dela prosperou. Quem sabe suportar, não só conquista clientes como também preserva a paz interior. 75. O sábio perde nas pequenas, mas vence nas grandes. Abrir mão nas pequenas questões para conquistar vitórias maiores é a visão do sábio. Mêncio disse: vencer em pequenas questões é sabedoria pequena, ceder para vencer em grandes causas é a verdadeira sabedoria. O Sr. Sao, em Longan, ficou em silêncio quando lhe tomaram alguns metros de terra. 3 anos depois, o terreno valorizou 5 vezes, e quem tomou a terra pediu para comprá-la de volta. Perder no momento certo é a sabedoria que conquista o respeito genuíno dos outros. 76. Guardar a boca é guardar a vida. Guardar o coração é guardar o destino. A boca é a porta do infortúnio. O coração é a fonte da bênção. Quem fala sem pensar atrai desgraça. Quem guarda a boca protege a si mesmo. Quem guarda o coração protege todo o seu destino. Lao Tzu escreveu: saber falar é habilidade, saber parar é segurança. Num mundo cheio de discussões e olhares invejosos, se você sabe fingir ignorância no momento certo, silenciar no momento adequado e avançar firme e silenciosamente, você dominou a arte mais profunda de viver. Viver em paz no coração, brilhar quando necessário e ir longe em silêncio. 77. A verdade não precisa ser gritada. O sábio fala apenas uma vez. A verdade brota silenciosamente no coração dos outros. Zhengzi ensinou: a palavra honesta é dita uma vez, se entendida, permanece se não deixase de lado. Em uma reunião de pais em Ho Chi Minh City, a professora foi criticada por ser muito rígida. Ela apenas respondeu calmamente: quero que meus alunos aprendam disciplina para se manterem firmes na vida. Depois ela se calou. Anos depois, ex-alunos voltaram às lágrimas para agradecê-la. A verdade não precisa ser repetida. Ela cria raízes no tempo certo. 78. A verdadeira sabedoria é saber recuar na hora certa. Recuar não é fracassar, é a lucidez de quem enxerga longe. Lao Tzu escreveu: a água é suave e vence o duro. Saber recuar é a chave para avançar. O jovem investidor Hun recusou um grande projeto ao perceber irregularidades. Foi ridicularizado como covarde, mas meses depois o projeto foi investigado. O recuo silencioso de ontem salvou-o do abismo hoje. 79. Quem sabe soltar é quem sabe conservar, renunciar ao pequeno para guardar o grande, abrir mão do que não vale a pena para manter a dignidade. Mêncio ensinou: o virtuoso abandona pequenos ganhos para preservar a justiça duradoura. Nhu, dona de uma padaria em Nha Tran,
Recusou contratos com redes de supermercados por falta de transparência. 2 anos depois, enquanto as redes quebravam, sua pequena padaria prosperava. Saber soltar é preservar o que realmente vale a pena a longo prazo. 80. Quanto mais agressivo, mais fácil é cair. Agressividade é sinal de fraqueza. Calma é quem segura o jogo. Mêncio ensinou: vencer sem disputar, manter o caminho sem arrogância. Num campeonato nacional de xadrez, o jovem jogador Quan perdeu ao agir apressadamente. O treinador apenas disse: a derrota não veio do tabuleiro, mas da pressa no coração. 81. Nem todo mundo que fala muito sabe muito. Falar demais expõe o vazio. Quem realmente entende fala pouco e certeiro. Zhuangzi escreveu: águas profundas correm lentamente, boas palavras são poucas. Em um fórum internacional de educação, um palestrante falou por horas, sem deixar impacto. Em apenas 5 minutos, a professora aposentada Sra. Deng emocionou o público ao contar a história de um aluno problemático que virou um bom cidadão. Não é a quantidade de palavras que define a profundidade. Às vezes uma frase certa vai mais longe que 1000 discursos. 82. Quem entende não se exibe. O verdadeiro conhecimento sempre vem com o silêncio. Confúcio ensinou: quem entende não se exibe. Quem se exibe ainda não entendeu. O Sr. Luke, mecânico em Lamdon, já foi engenheiro formado no exterior. Quando consertou um carro gravemente danificado, não se gabou apenas, sorriu e disse: quando necessário saberei o que fazer. 83. Quem fala palavras bonitas nem sempre é uma pessoa boa. Palavras bonitas nunca foram a medida da virtude. Zhengzi ensinou: ação falsa torna belas palavras em falsidade também. A senhora Nhandona de um restaurante popular era rude e direta, mas preparava discretamente refeições para pessoas com deficiência e fragilidade. Um cliente emocionado escreveu: ela nunca disse que me amava, mas amou através de suas ações. 84. Quanto mais alguém se mostra hábil, mais será testado. Exibir-se é se colocar na obrigação de provar. Trabalhar em silêncio é o caminho mais firme. Lao Tzu escreveu: quem se vangloria prejudica a si mesmo. Fato funcionário financeiro foi muito elogiado, mas logo passou a ser vigiado em cada detalhe. Ele então decidiu sair das redes sociais e focar no trabalho silencioso. A verdadeira habilidade não precisa ser mostrada. O tempo por si só a revelará. O caminho de fingir ignorância, manter-se reservado e observar a vida não é covardia, é amadurecer com força interior, preservando o espírito tranquilo diante das tempestades invisíveis da vida. 85. Ter modéstia diante de elogios é grandeza verdadeira. O elogio pode ser mel ou armadilha. O sábio não se embriaga com aplausos. Mêncio ensinou: quando for elogiado, não se alegre imediatamente. Verifique se é merecido. A professora Chan de literatura em Haiphong recusou convites para palestras mesmo após seus alunos ganharem prêmios nacionais. Ela apenas disse: eles ainda não se formaram. Não há do que me orgulhar ainda. Quem se mantém humilde diante de elogios, entende que o caminho ainda é longo. 86. Fingir-se de perdedor para alegrar o outro. Não é burrice ceder. Às vezes é a mais alta expressão de sabedoria. Vencer o coração das pessoas é a maior vitória. Zhuangzi escreveu: vencer os outros não é tão bom quanto conquistar seus corações. Num casamento no interior, o mestre de xadrez, Sr. Mão, propositalmente jogou errado para deixar o adversário feliz. Questionado, ele apenas sorriu. Se ele está feliz, então eu ganhei. Pequenas alegrias podem preservar grandes laços. Essa é a vitória mais valiosa. 87. O tolo diz tudo que sabe o sábio, só o necessário. Falar demais nunca foi sinal de sabedoria. Saber o que dizer para quem e quando, isso é sabedoria. Lao Tzu ensinou: quem sabe não fala muito. Quem fala muito ainda não sabe o suficiente.
Sr. Bin, técnico de sistemas, corrigiu um grande erro sem alarde, protegendo a reputação da empresa. Corrigir é o que importa, não preciso que saibam que fui eu. O sábio não fala muito. Ele fala apenas quando suas palavras valem mais que o silêncio. 88. Fingir-se de ingênuo, para evitar explicações desnecessárias. No mundo agitado, o lúcido escolhe falar pouco e discutir menos. Zhuangzi escreveu: o sábio não se justifica, pois entender a si mesmo basta. A chefe de contabilidade, Sra. Ha, foi mal interpretada e chamada de arrogante. Ela não se defendeu, nem reclamou. Meses depois, quando a empresa enfrentou uma crise, foi a única que conseguiu salvar os registros contábeis. Se fosse para explicar, já teria feito isso há muito tempo. Fingir-se de ingênuo é proteger a paz interior e evitar ser arrastado para conflitos sem sentido. 89. Quem observa em silêncio enxerga a verdade. Não confie nas palavras ou nas aparências. Observe o comportamento ao longo do tempo. Zhengzi ensinou: para conhecer o coração de alguém, veja com quem ele convive e como reage diante da adversidade. A senhora Nian, dona de uma lavanderia em Danan, não julgava seus funcionários apressadamente. Após 3 meses, as verdadeiras naturezas surgiram. A paciência em observar silenciosamente revela os rostos verdadeiros por trás de todas as máscaras. 89. Saber recuar é saber proteger a própria vida. Recuar não é incapacidade de avançar, é preservar a posição para aguardar melhores oportunidades. Sun Tzu ensinou: saber quando atacar e quando recuar. Essa é a genialidade estratégica. O Sr. Xi, investidor experiente, retirou-se de um negócio imobiliário em Cantã ao detectar sinais de disputa judicial. 1 ano depois, o projeto enfrentou processos, enquanto ele triplicou seus lucros em outro investimento. A saída para a vida não está na imprudência, mas na sabedoria de parar quando o vento muda. 90. O maior perigo é quando alguém não diz nada. O silêncio às vezes indica uma decisão inabalável. Mêncio ensinou: aquele que se ira, mas permanece em silêncio, é quem segura o cabo da faca. Sra. Hong, diretora de RH, foi injustamente culpada e não discutiu. Ela apenas completou seu trabalho e pediu demissão. Fiquei em silêncio não porque sou fraca. Quando alguém para de se explicar, é porque já desistiu por dentro. 91. Quem se ofende com facilidade é quem mais rápido fracassa. A sensibilidade exagerada é um veneno lento. Destrói a razão antes de destruir os sonhos. Zhengzi ensinou: quem não suporta palavras duras não alcançará grandes feitos. Em uma conferência de startups em Dalat, o jovem palestrante Min foi criticado por um estudante por falta de praticidade. Embora corasse de vergonha, Min agradeceu humildemente. Quem sabe aceitar críticas já se tornou mais forte que metade do mundo. Se você chegou até aqui, acredito que estamos juntos nessa jornada silenciosa, resiliente e madura. 93. Quanto mais alguém quer se mostrar mais, perde seu valor real. Quem precisa ser visto ainda não se enxerga de verdade. Confúcio ensinou: o homem de bem age, não se exibe. Não aluno brilhante perdeu-se em vaidade e acabou errando no concurso de oratória. Enquanto isso, um aluno simples e calmo venceu. O verdadeiro talento é tranquilo, e o verdadeiro valor se manifesta no momento certo, da maneira certa, com o peso certo. 94. Quanto mais sereno alguém, é mais respeito inspira. A serenidade é uma força suave, porém duradoura. Mêncio disse: o virtuoso repousa em sua virtude inabalável diante do barulho. O advogado Trin, ao ser atacado, respondeu calmamente: não preciso vencer machucando os outros. A serenidade é a força forjada em meio a muitas tempestades. 95. Quanto mais sábio, menos fala e mais faz. O sábio não fala para impressionar, ele age para transformar. Zhengzi ensinou: quem fala pouco age muito. O Sr. Haiton, ceramista de Binzan, falava pouco,
mas suas obras faziam os clientes sempre voltarem. A terra não fala, mas guarda o fogo melhor que qualquer discurso. 96. Quanto mais palavras, mais vulnerabilidades. Falar demais é a maior fraqueza. O sábio guarda suas palavras para proteger seu coração. Confúcio ensinou. O sábio fala pouco, o superficial fala sem parar. Sr. Liu, conselheiro financeiro, só falava quando necessário. Com uma frase curta resolvia reuniões inteiras. Quanto mais falamos, mais nos expomos. Quanto mais cautelosos somos, mais duramos. 97. Fingir-se de ingênuo. Para viver em paz, num mundo de competição, o sábio sabe esconder-se. Quem quer viver em paz precisa saber parecer ingênuo. Zhuangzi escreveu: o pássaro que voa alto é o primeiro a ser atingido pela flecha. Não especialista em tecnologia, parecia lento, mas salvou silenciosamente todo o sistema durante a madrugada. Ser bom para viver, não para ser exibido. 98. O sábio não disputa para ter razão em discussões. Nem toda razão vale a disputa. Preservar a harmonia é o que importa. Zhengzi ensinou. Algumas verdades, mesmo certas, devem ser cedidas. O Sr. Cui, motorista, foi acusado injustamente em um pequeno acidente. Ele apenas sorriu e disse: não perdi nada. E se ele ganhar, também não terá nada além de barulho. 99. Não é preciso vencer nas palavras. Basta vencer na vida. O sábio prefere calar para preservar seu caminho e avança em silêncio. Lao Tzu escreveu: quem não disputa, não é disputado. O engenheiro-chefe Tai foi contestado numa reunião, mas deixou que o tempo provasse seu valor. Não preciso vencer numa reunião. Preciso garantir que o edifício não desabe. 100. Quem finge ser tolo, passa pela vida com leveza. Não é ignorância, é inteligência escolhendo a paz em vez da ostentação. Confúcio ensinou. O sábio vive sob a luz, mas age como na sombra. O Sr. Tu, vendedor de bilhetes de loteria, silenciosamente deixou uma doação de centenas de milhões para a caridade após sua morte. Uma vida simples, mas uma luz que nunca se apaga. Meu caro amigo, ao sentarmos juntos ao longo desta jornada, acredito que você, assim como eu, percebeu que em meio a um mundo cheio de disputas, intrigas e vaidades, o coração em paz é o tesouro mais precioso. Há aqueles que passam a vida inteira buscando luzes externas, mas se esquecem de que a pequena chama que arde silenciosamente em seu próprio coração é o que verdadeiramente aquece todo o caminho. Existem vitórias que não precisam de debates, nem de exibição. Basta um silêncio no momento certo, um recuo na hora necessária, e então um brilho discreto surgirá quando ninguém mais esperar. Os antigos ensinavam: guardar a boca é proteger o corpo, guardar o coração é proteger o destino. Aquele que sabe silenciar diante das intrigas, que sabe fingir-se de ingênuo em meio ao clamor, está na verdade construindo silenciosamente uma fortaleza sólida no coração de um mundo em constante agitação. Veja, a sabedoria não está em vencer debates, mas em vencer a vida. Vencer sem lutar, recuar sem perder, ser silencioso, mas resiliente. Essa é a arte mais profunda de viver que os antigos nos legaram. Se você chegou até aqui, talvez dentro de você também esteja acesa uma pequena chama discreta, firme e constante, capaz de aquecer toda uma vida. Curvou-me em gratidão a você por ter caminhado comigo através das 100 lições dos antigos e por ter compreendido que dentre milhares de escolhas ainda escolhemos ser aqueles que vivem com serenidade uma vida suficientemente profunda, suficientemente lenta e suficientemente duradoura.